Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos tratar sobre um tema polêmico, mas que é muito necessário ser debatido: a descriminalização das drogas, que está para ser julgada no Supremo Tribunal Federal. Como isso vai impactar as nossas vidas? Como a liberação de qualquer uma delas vai impactar a justiça no Brasil? Bom, tudo sobre esse assunto você confere em instantes aqui no Observações. A Praminas Ceurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Ceurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. No Sicredi acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para o intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com professor guia e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Quitar suas dívidas nunca foi tão vantajoso. Chegou o Negocia Fácil da Águas de Pará de Minas, com até 65% de desconto. Faça o pagamento via PicPay e ganhe até 15% do valor de volta. Aproveite as ofertas até o dia 31 de julho. Em caso de dúvidas, fale com a concessionária no WhatsApp 21 97211 8064. Águas de Pará de Minas. A vida flui melhor por aqui. A Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. O Observações está de volta e hoje nós vamos falar sobre a descriminalização das drogas. Eu trouxe aqui alguns dados alarmantes sobre o índice de drogas no Brasil para vocês terem uma noção de o porquê desse assunto ser tema hoje do nosso programa. A maconha, gente, é a substância ilícita mais consumida no Brasil, segundo dados do terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas para a população brasileira, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz. De acordo com a pesquisa, 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já usaram maconha ao menos uma vez na vida.
A segunda droga com maior consumo no país é a cocaína em pó. Bom, e antes de chamar o nosso entrevistado, eu gostaria de deixar claro para você que está assistindo ao nosso programa que aqui nós não vamos fazer nem a questão de falar a favor ou falar contra a descriminalização. O que a gente vai colocar em prática aqui, o que vai ser debatido, é justamente como isso vai afetar a nossa vida, a minha, a sua, de você que está nos assistindo. Como será que a descriminalização de qualquer uma dessas drogas vai afetar a nossa vida? Como vai afetar a justiça? E é necessário que a gente coloque esse tema em pauta porque é fato, existe e está para ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Então nada melhor do que toda a população saber e estar preparada para lidar com esse assunto. Bom, eu recebo aqui no nosso programa o advogado criminalista Vitor Costa, que vai comentar para a gente sobre essa questão e trazer aqui alguns elucidamentos sobre essa questão que está para ser julgada lá no STF. Bom, Vitor, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa e hoje para falar de algo que está aí em voga, né? A gente já sabe que tem 4 votos a favor a 0 contra em relação à descriminalização, primeiro da maconha. Então, como que você vê isso, né, sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e, ao mesmo tempo, a sociedade? Bom, Henrique, primeiro eu gostaria de te agradecer pelo convite, por me receber tão bem aqui no seu programa. E, bom, esse julgamento que está em pauta no STF, eu acredito... É uma opinião minha, não vejo com bons olhos a legalização da substância entorpecente conhecida como a maconha, porque eles estão em votação, estão fazendo a votação e muito se fala em legalização, mas pouco se fala em legislação. Como que isso vai ficar, né? Como que você libera uma substância entorpecente, você joga ela no mercado, mas como que as pessoas vão poder ter esse acesso? Então, pouco se fala sobre a legislação, como que vai ficar a distribuição desses entorpecentes. Então, na minha humilde opinião, não vejo com bons olhos você legalizar uma substância que vai afetar muitos outros setores, né, públicos. Agora, Vitor, eu começo o nosso programa te perguntando o seguinte, o atual cenário das drogas, a gente vê que 1 a cada 3 pessoas presas no país são por conta do tráfico de drogas. E isso é uma situação alarmante e que as pessoas também precisam ter ciência disso, né? Sim, com certeza, Henrique. Eu acredito que o tráfico de drogas, ele é o crime mais, podemos dizer, comum, pelo fato de ser o crime que traz uma rentabilidade maior. É um crime com grande rentabilidade, né? Então, os jovens, às vezes, ingressam nesse tipo de delito pelo fato, às vezes, da sua conduta social, né? Às vezes, por não ter requisitos financeiros, né? Então, ele busca ali no tráfico de drogas receber um dinheiro, às vezes, que ele não teria uma condição de adquirir trabalhando honestamente. Então, ele começa a vender ali uma bucha de maconha, começa a praticar a traficância para adquirir e receber de uma forma, às vezes, mais fácil, né, do que o trabalho honesto. Então, Vitor, a gente também tem que citar o seguinte, o problema do tráfico de drogas no Brasil parece ser crônico, né? E o que incentiva hoje cada vez mais as pessoas entrarem nisso? É a certeza, às vezes, da impunidade, às vezes também a lei ser hoje em dia muito frouxa para poder liberar essas pessoas do tráfico de drogas? Como que você tem percebido isso? Bom, Henrique, eu não acredito que esse problema ele seja só no nosso país, ele é um problema no mundo todo. É um problema crônico porque, como eu disse anteriormente, né, é um crime de alta rentabilidade que promove aí muito dinheiro no meio criminoso. Então, eu acredito que seja muito difícil de você combater o tráfico de drogas de uma forma geral por esse motivo, por ele ser um dos crimes com mais rentabilidade no mercado ilícito.
Agora, no Supremo Tribunal Federal, e também, né, a gente vê muito esse diálogo, né, essa discussão, que hoje tem diferença entre traficante e uso próprio da droga, ou seja, aquela quantidade mínima para o uso próprio. Então, hoje, como que são tipificados esses crimes no Brasil? Porque a impressão que dá é que todo mundo vai preso, ou seja, um traficante que trafica, sei lá, 5 toneladas de droga, com aquela pessoa que está ali para uso próprio, são colocadas dentro do mesmo balaio. Como que é isso? O Código Penal, ele tipifica, ele diversifica, na verdade, né, o porte de drogas e o crime de tráfico. O porte de drogas, ele está previsto lá no artigo 28 da Lei 11.343, que é o usuário. Né? Já o traficante, ele enquadra e está tipificado lá no artigo 33 da mesma lei. Qual que é essa diferença? A diferença, ela é um pouco subjetiva, né? Às vezes você pode pegar ali uma pessoa com, suponhamos, 15 gramas de maconha, mas ela está com um caderninho de anotações, ela tem várias conversas no WhatsApp. Então, assim, isso pode caracterizar, por mais que a quantidade ela seja ínfima, mas isso pode caracterizar, sim, o tráfico de drogas. E já o delito do tráfico vem toda uma vida pregressa daquela pessoa, daquele suspeito, né, que foi pego ali de imediato. Quais que são os antecedentes criminais dele, né, como que é a vida pregressa dele, se ele já praticou isso antes, qual que era a quantidade, qual que era o fim, a predestinação daquela droga. Então tudo isso é levado em conta no judiciário, antes de aplicar uma pena, antes de manter ou não a pessoa presa. Tudo isso é olhado pela justiça. Agora, Vitor, em relação a essa questão da pessoa ter uma quantidade mínima ali para o uso próprio, e é justamente isso que está sendo colocado em debate hoje no Supremo Tribunal Federal, né, no STF. 4 votos a favor justamente para isso, para que aquela pessoa que seja presa, né, ou seja ali abordada com uma quantidade mínima, ela não seja tipificada dentro da questão do tráfico de drogas. Mas isso, como você disse, é subjetivo, porém é uma linha muito tênue que a gente tem aí entre liberar geral, né, e também a questão de proibir. Então, como que fica isso? A questão é o seguinte, Henrique, isso às vezes até é cobrado em concurso público, porque leva em consideração a descriminalização e a despenalização, né? O artigo 28 ele é despenalizado, eles querem descriminalizar, né, para a pessoa ela não ter nenhum tipo já não tem uma sanção, assim, mas ela não tem que responder nada frente à justiça, né? Então, o artigo 28, que caracteriza o porte de drogas, ele está em votação no Supremo Tribunal Federal para ser descriminalizado, porque despenalizado ele já é, para a pessoa ela não sofrer nenhum tipo de punição, digamos assim. Mas o que eu vejo e o que eu posso dizer como advogado é que se você libera uma substância entorpecente, você tem que dizer, como eu já disse anteriormente, você tem que promover os meios de como essa substância vai chegar até as pessoas. E mais, você tem que olhar os outros fatores sociais, né? Você tem que olhar para a saúde pública, você tem que olhar para a segurança pública, como que isso vai afetar de fato, né? Se o nosso país ele tem um suporte social para receber isso, né? Se um pai de família ele vai achar interessante caminhar com seu filho na praça e tem um cara ali fumando um baseado na hora. Então tudo isso tem que ser levado em conta. Tem que ser ouvida a população também, né? Exatamente. Agora, Vitor, a gente sabe que a maconha hoje ela é a droga mais consumida no Brasil e, consequentemente, também a mais traficada. Por que isso acontece? É pelo fácil acesso? É por essa questão também dela ser, como diz, num preço mais acessível? Então, por isso que muita gente também tem essa questão. O que leva isso em consideração? A maconha, ela é a substância entorpecente, digamos assim, mais popular, né? Ela é, no meio da traficância, ela tem um dinamismo maior, ela é comercializada ali de uma forma mais fácil. Não sei, talvez pelo fato de ser menos agressiva, talvez pelo fato de ser um cigarro. Então, ela é uma droga mais popular e de mais fácil comércio no meio da traficância, né?
Então, eu acredito que, por esse motivo, por ser uma droga mais popular e menos agressiva, ela tenha essa popularidade mais em alta, mais elevada. Agora, em relação a liberar, né, qualquer tipo de uso aí, que seja da maconha ou de outra droga, como que hoje o país ele está preparado? Porque hoje, com a quantidade que a gente já tem, a gente não tem, por exemplo, casas terapêuticas que deem conta de tanta gente viciada. A gente não tem, a gente tem a Cracolândia lá em São Paulo, que é aquela coisa horrorosa que a gente vê aquilo, todo mundo junto ali, não tem uma dignidade ali também, o poder público também fecha os olhos para aquilo ali, né? Vai também das pessoas terem algum tipo de problema mental que estão lá no meio também, ou seja, está todo mundo englobado naquilo. Então a impressão que dá é o seguinte: se liberar, a situação só tende a piorar. Mas então, se liberar, como que o governo, na sua opinião, tem que se armar para isso? Olha, se liberar a substância como está sendo votada a maconha, os parlamentares eles vão ter que colocar normas sobre isso, sobre a maconha. Eles vão ter que legislar, né? Vai ter que dizer como que essa droga vai poder chegar frente à sociedade, onde ela poderá ser distribuída e como que vai funcionar o acesso, né? Agora, a meu ver, a substância entorpecente, a partir do momento que ela entra, se ela entrar na nossa sociedade, se ela for legalizada, você está deixando de olhar para as questões da saúde pública, né? Como que isso vai afetar a saúde pública? Será que os jovens, né, vão começar e vão ver isso, vão ter mais fácil acesso a essa substância? Será que eles já não vão ingressar direto nisso? E isso não vai ser prejudicial à saúde pública? Será que a segurança pública do nosso país está preparada para receber isso? Né? Porque se a gente for olhar um caminho reverso que está sendo feito do que foi feito com o cigarro, né? O cigarro teve uma época que liberou geral, era muito barato, você comprava ali, né? O pessoal antigamente falava um derby vermelho, alguma coisa nesse sentido, era mais em conta, e depois na hora que viu que o pessoal estava tendo câncer demais, estava tendo, né, problema bucal demais, câncer de laringe e tudo mais, então quando foi vendo isso, aumentou-se o tributo, vai aumentar agora nessa reforma tributária de novo. Então assim, para quem então já tem o vício do cigarro, essa questão de liberar, né, o vício aí para maconha, então é uma via de dois fatores. Por que então o cigarro vai ser mais tributado e a maconha vai ser, como diz, liberada e não vai ter nada em relação a isso, né? Se eles forem liberar, por óbvio, vai ser taxado, né, pelo governo. E a partir do momento que essa droga ela for taxada, o valor vai elevar, né, obviamente. Então, eu não sei se seria um benefício para a nossa sociedade, porque você não inibe o tráfico de drogas. Você não está inibindo ele. Porque aquele traficante que vende a substância entorpecente, ele não vai parar. Ele não tem taxação, então ele vai continuar vendendo por baixo dos panos de uma forma mais barata. Quem vai ter taxação, por exemplo, são farmácias, igual tem nos Estados Unidos, que vende, exatamente, mas numa porcentagem ali. Exatamente. Então você não inibe o tráfico de drogas liberando. Eu acho que, a meu ver, na minha humilde opinião, eu não vejo isso com bons olhos. Você não vai estar extinguindo o tráfico de drogas. Muito pelo contrário. Eu acredito que pode promover o tráfico de drogas. Ok, Vitor, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Não sai daí, nosso programa retorna em instantes. Pará de Minas é bem melhor com você. A nossa cidade só funciona bem quando você ajuda os vereadores a trabalharem no que realmente é importante para a gente. Fique de olho na sua rua, na unidade de saúde perto da sua casa, na escola do seu filho e em tudo que acontece onde você vive. Acompanhe o trabalho do Legislativo, dê sugestões, participe das reuniões toda segunda-feira às 18 horas e também no YouTube. Vem para a Câmara, a sua vida passa por aqui. A Escola Advance Instituto de Ensino está há mais de 10 anos no mercado com a melhor estrutura e metodologia de ensino de Pará de Minas, preparando sempre seus alunos para o mercado de trabalho. A escola oferece mais de 100 cursos, entre eles informática, cursos profissionalizantes, inglês, EJA e cursos na área da saúde.
As aulas são ministradas por professores experientes que oferecem acompanhamento diferenciado e individualizado para cada aluno. Hoje, com os meus 16 anos, eu procuro ter o meu primeiro emprego no mercado de trabalho como menor aprendiz. E aqui na Advance também, eles te indicam para diversas empresas. Então, procurando a Advance, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Venha você também fazer parte da família Advance e se destacar no mercado de trabalho. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com observações que hoje fala sobre a descriminalização das drogas, algo que está sendo colocado em pauta aí no Supremo Tribunal Federal. Bom, Vitor, agora a gente vai falar em relação à liberação das drogas, que é algo que sempre tão debatido e é colocado em pauta, porém nunca se sai do lugar, né? A gente vê aí discussões demais na Câmara, no Senado, presidente falando, né? Embaixo também, nos estados e por aí vai, né? Se politiza demais essa questão, enquanto, como diz, o tráfico de drogas está aí dominando, né? Então, hoje, como que você vê essa questão, por exemplo, por exemplo, do tráfico de drogas? O que é feito para combater e o que é feito? É efetivo ou ainda falta mais estímulo do poder público, mais estímulo das pessoas também não entrar nesse mundo? O que você acha disso? Olha, Henrique, eu acredito que sim. O nosso setor de segurança pública hoje, ele é eficiente, de uma forma ele é sim eficiente. Ele lida, na medida do possível, com todas as ferramentas e as armas que eles têm para combater o tráfico de drogas. No entanto, é uma proporção gigantesca, né? A entrada de droga no nosso país, ela é violenta. Então, assim, eu vejo que o tráfico de drogas hoje, por ser um dos atos criminosos mais rentáveis, muito difícil de ser combatido 100%, porque em nenhum país no mundo isso vai ser possível. Exatamente por esse motivo, pelo fato de ter uma rentabilidade muito alta e gerar muito dinheiro no meio criminoso. Agora, Vitor, o mercado da droga ele gera bilhões e bilhões de reais, de dólares também no mundo todo, enfim. E
E a questão da maconha em específico também, ela gera muito dinheiro. E, por exemplo, tem países, como eu disse agora há pouco, os Estados Unidos, que tem ali em alguns estados a maconha liberada, cobra muitos tributos em cima disso, é vendido ali nas farmácias, né, em doses homeopáticas. Essa seria, por exemplo, a saída para o Brasil, então, vender isso nas drogarias, né, que já vendem muita droga aí legalizadas, né, seria uma sugestão, e tributar para a gente também poder ter como diz, entre aspas, acesso a esse dinheiro tão grande que rola para o tráfico de drogas? Tudo bem, Henrique, você pode gerar sim uma receita para o Estado, pode gerar aí muito dinheiro para os cofres públicos. No entanto, é como eu já disse, você tem que olhar para os outros fatores sociais. Às vezes você ganha de um lado, mas você perde do outro, né? Como que vai ficar a saúde pública, a segurança pública, né? Então você tem que ponderar essas medidas, né? Se vai valer a pena taxar e ganhar dinheiro em cima de uma substância entorpecente ou não. Agora, em relação a ganhar esse dinheiro, porque hoje em dia já se gasta muito dinheiro, não vou falar gasta, se investe muito dinheiro em segurança pública, em equipar a polícia, em equipar, por exemplo, quem combate o crime, né? Mas a impressão que dá é que quando chega ali no combate ao tráfico de drogas, o páreo não é o mesmo. Do lado de lá tem muito mais potência do que do lado de cá do governo. Então a impressão que dá é que não é efetivo no sentido de realmente acabar com o tráfico de drogas. Há muita permissividade. E em relação também à justiça, hoje como que você vê o tanto de processos judiciais que tem por conta de pessoas que estão aí presas por conta de droga, são processos morosos que estão aí também acumulando muitas pessoas nas penitenciárias? Como que você tem visto isso? Eu acredito que os profissionais de segurança, eles estão sempre trabalhando para fazer o melhor que o nosso governo dá para eles, né? Fornece, mas o crime de tráfico de drogas, Henrique, ele não vai ser extinto. Infelizmente, 100% não tem como ele acabar. Por quê? Não é que a nossa segurança pública ela seja frágil, vamos dizer assim. O governo hoje ele tem investido sim para a segurança pública se fortalecer cada vez mais, mas eu acredito que por gerar muito dinheiro no meio ilícito, existem várias formas. Do mesmo jeito que a segurança ela aumenta de um lado, o tráfico também aumenta do outro, e a sua organização ali, eles se aperfeiçoam cada vez mais também para continuar levantando os valores que eles conseguem levantar. Então, não vejo que a segurança pública esteja defasada, que igual as pessoas gostam de criticar. Eu não sou adepto a essa linha, não. Eu acredito que o nosso governo ele faz, muitas das vezes, o que está a seu alcance, mas, do outro lado, você tem uma potência em relação aos milhões que o tráfico de droga promove. Então, logo, é óbvio que com dinheiro eles também vão ter condição de ter uma inteligência ali de como que eles vão continuar fornecendo as substâncias entorpecentes. Agora, também tem toda uma cultura da droga hoje em dia, né, Vitor? A gente vê muitas músicas sendo tocadas, fazendo apologia às drogas, a gente vê muito em videogames também, nas redes sociais também, a gente vê, por exemplo, em toda festa tem gente ali utilizando drogas, você sente aquele cheiro ali, né, da erva queimando, você sente ali, você vê pessoas ali usando outros tipos de droga, enfim. E quando a gente vê essas questões acontecerem, a sociedade, a gente também tem que chamar a atenção e a responsabilidade para quem está nos assistindo de orientar em casa, de saber o que está acontecendo e principalmente de apoiar essa repressão, né? Com certeza, Henrique. Eu costumo dizer que a melhor forma de você coibir isso, de você amenizar essa situação é investindo na educação, né? Você levar conhecimento para os jovens, para aquelas pessoas que às vezes têm um acesso mais dificultoso nas informações. Então, a partir do momento que você promove a educação, você vai estar dando condições
das pessoas saberem quais serão os benefícios e os malefícios de tudo e qualquer coisa que você vai utilizar. Então, a partir do momento que você investe no setor de educação, você está alertando, você está levando conhecimento para aqueles jovens e, obviamente, eles já vão pensar duas vezes antes de querer começar a usar qualquer tipo de substância que possa afetar a sua saúde, possa afetar seu meio social, a sua família, enfim. Você dá condições para essas pessoas de terem mais informação. Agora, Vitor, outra questão também que foi colocada no Supremo Tribunal Federal, inclusive, né, o ministro Gilmar Mendes colocou essa questão de liberar tudo, né? Mas eu acho que liberar tudo também a gente tem que ir com calma com isso, porque assim, o cenário que se desenha de liberar geral é um cenário assim, que gera medo, mas que ao mesmo tempo também gera uma certa expectativa em quem utiliza. Então tem que tomar cuidado com isso, dessa generalização que pode ser muito danosa a longo prazo, né? E no curto prazo também. A generalização, acredito que de forma alguma ela é benéfica para a nossa sociedade. Por quê? Se você libera todo e qualquer tipo de substância entorpecente, você esqueceu dos outros setores, dos outros fatores, de tudo, né? Do meio ético, social, de segurança, de saúde. Então, a partir do momento que você tem essa generalização, você está querendo resolver um problema, mas está deixando de olhar para vários outros problemas. E criando novos, né? Exatamente. É como eu disse, se você, às vezes, liberar toda substância entorpecente, você elimina o tráfico de drogas. A meu ver, isso aí é conversa que não vejo com bons olhos isso. Agora, em relação aos próximos passos, como que fica essa questão no STF? Quantos votos são necessários aí para que essa questão seja aprovada? E se for aprovada por lá, tem que passar pelo Senado, pelo Congresso? Como que funciona? Sim, se for aprovado lá, passa pela Câmara, né? Depois vai para o Senado e depois tem que voltar para os parlamentares para eles fazerem a legislação, né? Para eles criarem as normas de como que isso vai ser feito, de como que vai ser distribuído, de qual a quantidade que vai poder ser fornecida, como que vai ficar as questões de publicidade. Então, tem que ir para o parlamento para que eles possam promover as normas de como que isso vai chegar na sociedade. E é uma porta também para a própria sociedade de mostrar se é ou não a favor, né? Com certeza. Eu acredito que você, como o nosso país é polarizado, né, hoje nós, politicamente falando, eu acredito que você vai agradar muita gente, mas vai desagradar muita gente também. Então é uma discussão que vai ser infinitamente eterna, né, praticamente. Exatamente. Bom, Vitor, agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta tem a parte final do nosso programa. Não sai daí, a gente volta já já. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. A sua casa também é um mundo? O Number One te leva para o intercâmbio em Londres nas férias de janeiro com o professor guia e curso de inglês na melhor escola do Reino Unido. Passeios na França, Portugal e Escócia para uma experiência incrível. Agende seu atendimento 3232-3090.
Pavep está de cara nova para receber você que sonha em ter seu carro novo. Seja 0 km ou seminovo, a realização do seu sonho está aqui. Além disso, a Pavep oferece serviços de oficina mecânica, peças originais, lanternagem e pintura multimarcas. Pavep, Avenida Professor Melo Cansado, 1100, Belvedere, Pará de Minas. Pensou Fiat? Pensou Pavep. Chegou a Pará de Minas sua nova opção de plano funerário. A Renapac chega à cidade para te oferecer o melhor suporte na hora mais difícil, a perda de um ente querido. Venha conhecer nossos planos e diferenciais, como o transporte de associados para consultas médicas em Belo Horizonte, sem custo. Renapax, o amigo certo nas horas incertas. Rua do Cruzeiro, Centro, bem ao lado do Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ligue ou chame no WhatsApp 3231-1846. A Praminas Seurb é especialista em regularização de chacreamentos clandestinos e loteamentos irregulares e atende municípios da região centro-oeste de Minas, trabalhando diretamente com o poder público, loteadores ou compradores. Recentemente, em Antunes, a Praminas entregou mais de 300 escrituras, realizando o sonho de diversos moradores. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Estamos de volta com observações e hoje falando sobre a descriminalização das drogas. E antes de voltar aqui o bate-papo com o advogado criminalista Vitor Costa, a gente vai ver agora uma fala do Dr. Carlos Henrique Gomes Bueno. Ele que é delegado regional da Polícia Civil aqui de Pará de Minas e conversou conosco sobre como está o tráfico de drogas aqui em Pará de Minas e também na nossa região. Vamos ver. A questão do tráfico de drogas, a Polícia Civil tem tido uma atuação constante para tentar coibir tanto o tráfico quanto o uso de drogas, atuando por demandas, né? Geralmente a gente também atua muito nas prisões em flagrantes que são realizadas pela Polícia Militar e também nas operações próprias demandadas pela Polícia Civil através da equipe da Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes. Em Pará de Minas, a droga mais consumida e que há maior número de apreensões, inclusive uma recente de cerca de 5 toneladas, é a maconha. É uma droga mais barata, mais fácil obtenção e é a que nós apuramos também que tem a mais fácil comercialização. Então é a que está mais acessível e, infelizmente, também é uma porta de entrada para drogas mais pesadas, como o crack, a cocaína e outros tipos de drogas sintéticas. O tráfico, infelizmente, é um dos maiores motivos de prisões, né? A Polícia Civil tem constantemente requerido ao Judiciário prisões preventivas e também está entre as prisões em flagrante mais efetuadas. Eu diria que está entre as cinco tipos de prisões que mais ocorrem em Pará de Minas e região são justamente em razão do crime de tráfico de drogas. Nós temos uma equipe especializada, criamos esse ano uma equipe especializada da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, com um delegado dedicado exclusivamente a esse combate, e ela é feita através de investigações e também a atuação das prisões em flagrantes que são realizadas pela Polícia Militar. É muito importante, hoje a gente tem um canal em que é garantido o sigilo absoluto, que é o DISC 181. Todas essas denúncias aportam tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar e todas elas são checadas. Muitas das vezes, muitas prisões são decorrentes da ligação ao DISC 181.
Bom, Vitor, como vimos ali, né, realmente o tráfico de drogas hoje, ele é um dos motivos que mais leva as pessoas para a prisão aqui em Pará de Minas e na região. Então, como hoje podemos coibir, né, com que mais pessoas entrem nesse mundo, que vão para na delegacia e depois, como diz o bom popular paraminense, subir para Pio Canedo, subir para outras penitenciárias? Como então coibir isso? Henrique, o problema do tráfico de drogas, como eu já disse anteriormente, ele não é só aqui em Pará de Minas, tá? Ele é no estado todo, é no nosso país, é no mundo todo. Você coíbe esse tipo de atividade criminosa, como eu já disse anteriormente, promovendo a educação. Como? Você pode pegar os jovens e promover um estudo, promover uma dinâmica com eles, para levar conhecimento. O grande X da questão aqui é levar conhecimento para os jovens que estão começando a vida e estão descobrindo estão tendo contato com o mundo, né, com a realidade. E as drogas, elas estão nas escolas, às vezes chegam nas escolas, chegam nos parques, nas praças, em qualquer lugar ela pode circular. Então, eu acredito que você inibe um pouco da juventude chegar a ter esse contato com as drogas a partir da informação. E é promovendo a educação que você faz isso. Agora, também criar políticas públicas é necessário até mesmo para quem hoje já está nesse mundo das drogas tentar sair, né? Exatamente. Você pode... Hoje já existem, né, alguns programas, tanto da Polícia Militar, que faz, o PROERD, né, incentivando os meninos a não utilizarem drogas. Então, eu acredito que isso é muito válido, né? Eu acredito que você deve continuar assim, conscientizando os jovens de que você chegar a ter contato com substância entorpecente, a chance de você sair no prejuízo, ela é maior. Isso, na minha humilde opinião, eu acredito que os malefícios são maiores que os benefícios. Então é isso que o setor público ele deve levar para os nossos jovens. E a gente também tem hoje a questão dos CAPS-AD, né, que é a questão do Centro de Assistência Psicossocial, Álcool e Outras Drogas, para também tirar as pessoas que já estão hoje dentro do vício também, mas potencializar isso, né? Não é toda cidade que tem, não é toda região que tem, por exemplo, também. Às vezes a pessoa está ali na rua, acaba indo também para as drogas, porque não tem uma outra, não se vê, né, numa outra perspectiva. Então, são vários planejamentos que têm que ser feitos, porque se não houver, ao longo do tempo, aí, se descriminalizar, a situação só tende a piorar em relação a níveis sociais, né? Com certeza, Henrique. O nosso país, eu acredito que ainda não tem uma capacidade social para receber essa informação de que a droga está legalizada. Tá? Eu não acredito que os jovens eles têm essa percepção de que há uma substância entorpecente que pode mudar a sua vida ali no mercado sendo disponibilizada e que ele poderá ter acesso a ela e que vai ser uma coisa bacana, que vai ser legal, que vai ajudá-la de alguma forma. Então eu acredito que a gente ainda não está preparado para receber esse tipo de mercadoria na nossa sociedade. Bom, Vitor, o nosso tempo está acabando. Quais são as suas considerações finais e o recado seu para o nosso público? Henrique, primeiro eu gostaria de te agradecer mais uma vez pelo convite. Gostaria de agradecer ao povo paraminense que me recebeu aqui. Como te disse, não sou da cidade, sou de Vargem Bonita, na Serra da Canastra. E quando cheguei aqui, hoje eu brinco com os meus familiares, com os meus amigos, que eu tenho Pará de Minas como a minha segunda casa. Eu gostei muito dessa cidade. Já moro aqui tem 2 anos, então gostaria de agradecer a você e ao povo paraminense que me recebeu aqui de uma forma maravilhosa. Gostaria de agradecer também ao Dr. Anderson Rodrigues, que fez essa indicação, e ao escritório que eu trabalho, ao Mendro Silva, principalmente para o Dr. Alair, para o Dr. Gismael, que me receberam aqui de braços abertos também, abriram as portas do escritório deles para que eu pudesse trabalhar lá, a doutora Nayara, que trabalha com a gente, a Laura, todo o pessoal lá,
E bom, gostaria de só agradecer a você e a todos que estão assistindo a gente. Muito obrigado. Tá certo, Vitor. Eu que te agradeço a sua presença e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial nesse número que aparece aí no seu vídeo, 99993-3060. Você vai aí conversar com a HS Comunicação e saber quais são os planos que se encaixam melhor na sua empresa. Você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Já você que está aí com seu YouTube aberto, vai lá no nosso canal, se inscreva nele, ative o sininho e você será sempre avisado das novidades que surgirem por lá. Lá também no nosso YouTube tem todos os programas que já passaram aqui na tela da TV e você pode aí maratonar e assistir tudo na íntegra. Semana que vem eu estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!